A Timbira FM apresenta Missão Católica, notícias da igreja, músicas e reflexões, com Juan Balzac. Muito bom dia, paz e bem. Está começando agora o Missão Católica aqui pela sua rádio Timbira, nesta quarta-feira, 23 de abril, Dia Mundial do Livro e também dia de São Jorge, santo guerreiro, símbolo de coragem e fé. Iniciamos esta edição de hoje com um coração triste diante de uma notícia que tocou profundamente o mundo inteiro: a morte do Papa Francisco na última segunda-feira, um pastor humilde, firme e próximo ao povo, que nos ensinou com palavras e gestos a viver o Evangelho com alegria e misericórdia. Seu testemunho de vida marcou a história da Igreja e deixa um legado de amor, justiça e esperança. Durante a edição de hoje, vamos falar sobre os preparativos para o funeral do Santo Padre, que acontecerá no Vaticano, com a presença de líderes do mundo todo. Também vamos trazer informações sobre o processo do conclave que irá eleger o novo sucessor de Pedro. E como hoje é o Dia Mundial do Livro, vamos lembrar o quanto a leitura pode ser um alimento para a alma. E aí, você já leu algum livro este ano? Qual leitura tem te inspirado neste mês de abril? Fica aí que o Missão Católica está no ar. Missão Católica. Na missa de sufrágio pela alma do Papa Francisco, o arcebispo de São Luís, Dom Gilberto Pastana, recordou com emoção as últimas palavras do pontífice. Em sua homilia, Dom Gilberto afirmou que, sem dúvidas, o Papa Francisco foi um verdadeiro presente para a nossa Igreja, como sucessor de Pedro. Vamos acompanhar um trecho desse momento. Sim, o Papa Francisco concluiu sua missão terrena. Ele não está mais aqui, ele está com o Pai. Cumpriu com generoso amor e profunda fidelidade o que o Pai lhe pedira realizar. Ainda ontem, na hora do Ângelus, ele, parecendo que havia chegado a sua hora, ele desejava a todos os seus uma feliz Páscoa. Foram suas últimas palavras. Hoje, ele vive a Páscoa eterna, definitiva, junto ao nosso bom Deus e Senhor. Irmãos e irmãs, sem dúvida, o Papa Francisco foi um presente para a nossa Igreja como sucessor de Pedro, renovando o impulso missionário, lembrando-nos que Deus é misericórdia, colocando no centro aqueles que estão nas periferias, incentivando-nos a viver como irmãos e irmãs, encorajando-nos a acolher a todos, a ser uma igreja sinodal e a cuidar de nossa casa comum. Como diz o canto que vamos cantar no final da missa: se as lágrimas dizem a Deus, o olhar confiante de quem só devolve a Deus o que sempre foi de Deus. Francisco, descansa em paz. Agora a sede está vacante. Hoje, 23 de abril, Dia Mundial do Livro. E aqui no Missão Católica, vamos aproveitar essa data especial para fazer um convite. E aí, ouvinte, qual foi o último livro que você leu? Já tirou um tempinho para aumentar também a sua alma com boas leituras? Neste clima de leitura e fé, separei algumas dicas de livros católicos que podem transformar a sua vida espiritual. O livro Imitação de Cristo, um clássico da espiritualidade cristã, simples, direto e cheio de sabedoria. Outro livro, A Alma de Todo Apostolado, é um verdadeiro guia para quem atua em pastorais e quer viver com profundidade a missão. Outro exemplar, Você é o Amor que Escolhe Amar, do padre Fábio de Mello. Reflexões sobre vida, o amor e o agir de Deus do nosso cotidiano. E claro, o nosso querido Catecismo da Igreja Católica,
para quem quer se aprofundar na fé e conhecer melhor os ensinamentos da nossa igreja. Então, anota aí, escolhe o seu livro e começa ainda hoje, porque livro bom é aquele que toca o coração e aproxima a gente de Deus. Feliz Dia Mundial do Livro e boa leitura, ouvinte querido. Voltamos a falar sobre a morte do Papa Francisco, que morreu aos 88 anos. O arcebispo de São Luís, Dom Gilberto Pastana, destacou em sua fala que o Papa Francisco era o Papa da Misericórdia, segundo ele, um líder que acolheu os excluídos, que não fez distinção entre as pessoas, amava a todos. Vamos ouvir. Um Papa da Misericórdia, um Papa que acolhia os excluídos, que fez com que a igreja se identificasse e fosse para o mundo. Ele não escolheu ninguém, ele amava a todos. Ele condenava o pecado, mas ele amava o pecador. Ele abria as portas da possibilidade da conversão. Isso é muito bonito. Isso é fidelidade a Jesus, que ama e nos perdoa. Ainda falando sobre a morte do Papa Francisco, tivemos uma conversa especial com o Frei Jonas Mateus sobre este momento que comoveu o mundo. Como essa notícia chegou aos corações dos religiosos? Que legado espiritual ele deixa para a igreja do nosso tempo? Frei Jonas também reflete sobre a missão dos frades no Maranhão, à luz da proposta de uma igreja em saída e próxima dos pobres. E ainda, o que esperar do próximo conclave? Que rumos a igreja pode tomar com a escolha de um novo sucessor de Pedro? Fique com a gente para um bate-papo profundo e cheio de fé. Vamos ouvir. Querido Juan, caríssimos ouvintes, paz e bem a todos. Eu, Frei Jonas Mateus, recebi a notícia da morte do Papa Francisco com algum espanto e surpresa. Recebi logo ao acordar na segunda-feira, através de uma mensagem do meu confrade Frei Ferdinand, que está morando em Roma. Não esperava, porque acompanhei as atividades do Papa Francisco no domingo de Páscoa, na bênção do Ângelus, meio-dia, e até vi imagens dele saudando o povo no Papa Móvel. Então foi uma certa surpresa, mas ao mesmo tempo agradecendo a Deus que nos deu a possibilidade de ter um Papa da magnitude e da dimensão profética que foi o nosso Papa Francisco. Na minha visão pastoral, a maior contribuição do Papa Francisco foi ter retomado a reforma da Igreja em chave sinodal que foi pedida pelo Concílio do Vaticano II, e sempre primando pela realidade bíblica e pelo Evangelho de Cristo, pelo anúncio da cruz e ressurreição de Cristo, como fonte da própria missão da Igreja, que é comunhão, como diz a própria teologia do Concílio Vaticano II, que tem um forte embasamento bíblico na tradição dos padres da Igreja e dos demais doutores. Essa foi a principal contribuição do Papa Francisco, bem como o seu testemunho de simplicidade, dado no próprio nome que ele escolheu, Francisco, remetendo a São Francisco de Assis. E essa igreja em saída missionária, que testemunha e que cuida das periferias do mundo, ela influenciou, ao meu ver, na nossa província de Nossa Senhora do Carmo, no maior incentivo a que os nossos confrades retomem a figura de São Francisco de Assis, em comunhão com o magistério do Papa Francisco, deem preferência à vida de missão e pastoral, e também a própria missão adigente, que é a missão nossa em Cuba. Uma outra realidade que a nossa província assumiu com mais força, incentivada pelo magistério do Papa Francisco, são as obras sociais, os pães dos pobres, postos de saúde, que já tínhamos como dimensão social e caritativa na nossa província. E, ao meu ver, nós, como igreja, devemos rezar, pedir a Deus que o Espírito Santo realmente guie os cardeais que estarão em conclave, para que o próximo pontífice seja realmente testemunha de Cristo, seja realmente homem de fé, de esperança, de caridade, que prime pelo Evangelho, por Jesus Cristo antes de mais nada, e também tenha poder de liderança para
fazer da igreja sempre uma casa de comunhão, mesmo com as diferenças, as diversas culturas, povos, mas sempre naquela comunhão, na Eucaristia e no Espírito Santo. Que seja realmente um bispo de Roma que adore verdadeiramente Deus, sirva ao Senhor Jesus Cristo e testemunhe Jesus Cristo ao mundo, animando e pastoreando a Igreja de Deus em continuidade com o legado do Papa Francisco, mas que seja o bispo de Roma, o pontífice, que a nossa época mais necessita, que seja realmente um homem de Deus à frente do povo de Deus, que é a Igreja. Hoje, 23 de abril, celebramos o dia de um dos santos mais populares da Igreja, São Jorge, o valente soldado da fé. São Jorge é lembrado por sua coragem, fidelidade a Cristo e pelo testemunho firme diante das perseguições. Soldado do exército romano, ele não negou sua fé mesmo diante das ameaças do imperador e por isso foi martirizado. Na imagem tradicional, São Jorge aparece montado em um cavalo branco, vencendo o dragão, símbolo do mal e das dificuldades da vida. A devoção a São Jorge é muito forte em várias partes do mundo, especialmente aqui no Brasil. Ele é visto como padroeiro dos soldados, dos que lutam por justiça e dos que enfrentam grandes batalhas na vida. Que o exemplo de São Jorge nos inspire a sermos corajosos na fé, firmes nas lutas do dia a dia e confiantes na proteção divina. São Jorge, rogai por nós. São Jorge glorioso, bom amigo de Jesus, desde a infância espalhastes da virtude clara luz, lá do céu de fulgurante diadema vos cingis, e dos pobres e aflitos os soluços sempre ouvis. Glória nunca nesta terra confiastes no Senhor. 1000 assaltos, 1000 pelejas, mas saístes vencedor. Avivai em nosso peito da esperança o clarão, recebei no paraíso nossa eterna gratidão. Amém, 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 amém. Ó São Jorge glorioso, bom amigo de Jesus, desde a infância espalhastes da virtude clara luz. Missão Católica. Vamos relembrar algumas das frases marcantes do Papa Francisco que nos deixou na última segunda-feira, aos 88 anos. Deus é brasileiro. Em 2013, poucos meses após assumir o papado, Francisco fez sua primeira viagem internacional, vindo ao Brasil para a Jornada Mundial da Juventude. Durante uma entrevista com jornalistas brasileiros, o Papa respondeu às perguntas sobre pessoas lamentarem a nacionalidade do novo pontífice. E ele disse: "Você já tem um Deus brasileiro. Queriam também um Papa brasileiro?" Brincou. Outra frase do Papa Francisco: "É hipocrisia se dizer cristão e expulsar um refugiado ou alguém que busca ajuda, alguém que está com fome ou sede, expulsar alguém
que precisa da minha ajuda, expressou ele em um encontro de fiéis alemães no Vaticano em outubro de 2016. Outra frase do pontífice: na Ucrânia, rios de sangue, lágrimas estão fluindo. Esta não é apenas uma operação militar, mas uma guerra que semeia morte, destruição e miséria, exclamou no dia 6 de março de 2022, referindo-se à invasão russa da Ucrânia, iniciado em 24 de fevereiro de 2022. E assim, chegamos ao final de mais uma edição do Missão Católica. Obrigado pela sua companhia, pela sua sintonia e principalmente pela sua fé. Amanhã estaremos de volta com mais um Missão Católica. A Timbira FM apresentou Missão Católica com Juan Balzac.